E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Com todo esse bafafá que tá tendo lá quanto ao Níger, né, que a gente falou semana passada, tá cada vez mais presente a discussão, mundialmente até, sobre uma possível guerra ali na região toda, né? Isso porque as próprias declarações dos países tá indo nessa direção, né? Tá realmente preocupante. Então hoje eu resolvi conversar com vocês para a gente ver alguns pontos, né, que levam a gente a crer se vai ou não ter alguma guerra, tá? Então eu vou colocar alguns pontos aqui para vocês pensarem sobre isso. Eu vou dar minha opinião, né? Mas com informações, tá bom? Eu queria pontuar para vocês aqui um pouco essa hipocrisia, vamos dizer assim, né? A própria ECOWAS, né, da sigla em inglês, que é a Comunidade Econômica ali dos países africanos daquela região ali, né? Ela é uma comunidade econômica, não é uma aliança militar, né? Apesar de ter sempre tem vários componentes e tudo mais, mas não é uma aliança militar, ela não tem nada a ver com a parte militar. Então, como que eles podem se propor a invadir um país pela ECOWAS? Não faz sentido. Agora, a gente sabe que esses negócios, essas organizações internacionais também não tem muito mais coisa envolvida do que só o que ele se propõe a fazer, a cada organização em si, né? Então é complicado a gente ver isso aí, porque, por exemplo, agora, indo direto ao ponto, me parece muito claro que é a pressão ocidental, né, especialmente da França, mas também a gente pode talvez identificar alguma parte também inglesa, né, para pressionar para que não ocorra esse golpe, né, para que eles desfaçam, né, já que ele já foi feito, para evitar que eles percam a influência deles ali, né, principalmente para a entrada da influência russa e também chinesa, né. Então é muito ruim ver isso, porque a gente vê que é uma perpetuação do domínio colonial ocidental em cima desses países africanos, né, ou pelo menos dos que eles conseguem ainda manter as amarras, vamos dizer assim, né. Eu não queria falar dessa forma, mas os mecanismos que ainda ligam muito fortemente esses países africanos a esses países, né, às ex-metrópoles, né. Como eu já falei naqueles vídeos lá, né, sobre a questão do Franco CFA e do etc, né, vários mecanismos assim, né, como por exemplo a compra, né, dos políticos para se manterem ainda alinhados com o interesse desses países. Então, me parece muito nesse sentido assim, tá? E ainda tem uma coisa, né, que talvez tá na cabeça de vocês, né, é que é por que que tá se falando tanto do Níger? Ninguém nunca falou, ninguém nem sabe onde é o Níger, e por que que agora tá todo mundo falando, né? Por que que estão dando essa importância toda, né, especialmente a mídia? Isso porque tem vários fatores ali do interesse ocidental, mas só para falar alguns, por exemplo, uma coisa que eu falei bem por cima no último vídeo, né, só pontuei, mas eu não me aprofundei. A França, ela tem uma certa dependência do Níger, né? Porque o Níger até hoje, né, desde que teve a independência, foi sempre bem alinhado com a França. E o que acontece? A França tem uma matriz energética muito baseada na usina nuclear, né? Eles têm várias pelo país todo e tal, e se eu não me engano são 70% da matriz energética francesa, tá? Só que de toda essa gama de usinas nucleares, uma boa parte, se eu não me engano, 40% do urânio que fornece essa energia vem do Níger. Então, isso dá uma ideia para vocês de como é importante. Mas além do urânio, eles fornecem outros recursos vários, né? Como vocês já devem imaginar, né? Que acontece com muitos países da África. Mas o ouro, o diamante, se eu não me engano, alguma questãozinha ali de petróleo, algumas coisas, tá? Então, isso dá uma dimensão do porquê que é tão relevante, né? Isso fora a parte estratégica toda no nível mais militar, tal, que eu comentei por cima no último vídeo também, né? Então, tem mais um outro fator que é crucial aqui para vocês entenderem a preocupação do Ocidente com o Níger, é que existe um projeto grande ali naquela região, que é o do gasoduto transsaariano, que ele é um projeto, né, ainda está em vigor, né, só está interrompido agora, né,
que ele é uma série de gasodutos menores que ligam todos os produtores de gás natural ali para um grande gasoduto que atravessa o Saara, passando pelo Níger até a Argélia, que da Argélia, lá no norte dela, se divide também e espalha pela Europa, né? Vai distribuindo pela Europa. Isso seria muito importante para diminuir a dependência europeia do gás russo, né? Ainda mais agora, depois da guerra da Ucrânia, né, que cortou esse gás, né? Então, assim, isso é muito relevante para esses países todos europeus, que são muito dependentes do gás, porque agora eles conseguiriam uma outra fonte. Só que agora com o Níger, isso interrompe, porque o Níger está bem no meio, é bem por onde passa esse gasoduto. E agora o gasoduto não vai rolar, não por enquanto, pelo menos, né? Então, isso dá uma dimensão do porquê que é tão importante essa situação toda no Níger, né? Claro, eu só estou colocando um ponto ou outro agora. São vários, né? Mas isso é bom para vocês entenderem como que é tudo muito estratégico, muito importante e como as coisas vão debaixo dos panos, bem sutil, né? De forma que a população não percebe, o pessoal não entende muito bem, mas sempre tem um monte de coisa por trás, tá bom? Então, com isso, agora a gente consegue entender um pouco melhor por que está se instaurando essa crise toda, né? Só resumindo a história, para quem não viu, a ECOWAS, né, que é a comunidade econômica ali da região toda, ela já tinha 3 membros suspensos, vamos dizer assim, que são justamente aqueles 3 países que eu comentei com vocês que formou o eixo africano, né, para alguns, que é o Mali, Burkina Faso e a Guiné. Como eles são juntas militares também, né, foram países que deram o mesmo esquema, né, deram golpe de Estado, né, militares, e tomaram uma outra postura, né, e o ECOWAS tirou esses países da comunidade, né, tá suspenso, na verdade, por conta disso. Agora, o que aconteceu com o Níger, aconteceu a mesma coisa, a ECOWAS já suspendeu eles, só que o ponto é que agora que foi com o Níger, eles estão querendo intervir, né, uma comunidade econômica está querendo agir militarmente, mas, né, continuando aqui, quem que liderou essa proposta? A Nigéria, que é o grande poder ali na região, né, o principal país em questão econômica, populacional, militar, né, o principal país ali da região, né. E é interessante porque isso logo de cara, talvez tenha começado só para dar um choque, para dar uma pressão, só que foi que nem truco, né? Um trucou, outro apostou 6, outro 9 e já tá no 12, né? Por que eu tô falando isso? Porque da mesma forma que a Nigéria falou que eles iam intervir militarmente, os outros países do eixo, né, chamado eixo, falaram, não, se declarar guerra com eles, a gente vai entrar também, a gente vai defender eles. Isso já deixou o pessoal em choque também. E por conta disso, outros países da ECOWAS também falaram que vão ajudar a Nigéria, né, que é o caso do Senegal, da Costa do Marfim e de Benin. Então, isso está escalonando bem intensamente, até porque se a gente for pensar, não tem uma semana e pouco que aconteceu isso, e já está nesse estágio, né? Então, está escalonando bem rápido, né? Então, assim, toda aquela região está tomando partido, assim, quase, né? E está, assim, a possibilidade de uma guerra está se tornando cada vez mais real, tá? Se ela vai acontecer ou não, é outra história, a gente já pode falar sobre isso, tá? Mas o importante é entender essa mecânica que tá rolando, que tá levando a um monte de gente a falar, pô, vai ter uma guerra aqui. E é possível que tenha mesmo, tá? Só para concluir essa parte aí, para vocês terem uma noção, como tem ainda uma certa discrepância de forças bem grande entre a Nigéria e o Níger, né, sem contar os outros países, né, tem uma grande disparidade, tanto o Wagner, né, que está presente em alguns daqueles países ali, quanto os iranianos, né, especialmente as forças Quds. Os Quds ainda não é completamente confirmado, tá? Mas estão tendo negociações ali entre esses caras e o pessoal ali no Níger para ver se eles são enviados para lá também para ajudar os militares do Níger, tá? Isso então dá também uma dimensão de como isso está também no nível global. Porque tem uma discussão também se os países ocidentais, né, Estados Unidos ou a França especialmente, vão dar apoio para a Nigéria. Tá? Nem que for de uma forma, por exemplo, com apoio aéreo. Né? Só que isso ainda está em dúvida. Por quê?
uma pequena coisa para vocês aqui. Tem gente que não levou isso em consideração. O que eles falam que estão fazendo na Ucrânia? Defendendo um país que teve um golpe de Estado, que foi em prol da sua população, para se defender de uma potência estrangeira que está invadindo esse país para mudar isso, contra o interesse daquela população. O que eles fariam agora no Níger? Eles fariam exatamente a mesma coisa que eles estão falando que eles estão lutando contra da Ucrânia. Então, vocês falam, mas que se foda o discurso. O importante é a ação. Só que, isso é mais ou menos verdade, só que ir para justificar para a população deles, isso. Porque é mais um esforço militar que eles vão ter que fazer, que já estão meio assim com a corda no pescoço lá nos países deles, né? Na Europa principalmente, mas nos Estados Unidos também. Eles já estão sofrendo com a guerra da Ucrânia. Como que eles vão justificar fazer mais uma guerra? Tudo bem que em outra proporção, outra dimensão, outro lugar, em outro contexto. Mas como que eles vão pegar agora e falar que a gente vai intervir agora nesse país aqui? Especialmente por falar, não, a gente está defendendo democracia na Ucrânia. E agora? Vai defender a democracia no Níger também? Ah, sim, porque foi um golpe militar ali contra a democracia. Tá, e não foi um golpe militar? Militar não, mas não foi um golpe de Estado na Ucrânia também? Então percebam que ficou um jogo ali meio complicado para o Ocidente também conseguir agir. Pode ser até que eles tenham interesse, mas como que eles vão justificar isso é um pouco complicado, tá? Então isso também a gente não consegue saber se tem mesmo como ou não, especialmente a França, ajudar ali, tá? Pode ser até que sim, se ocorrer alguma coisa, eles mandem alguma força aérea ali para contribuir também, né? Mas isso não dá para saber. Agora, talvez o ponto que vocês mais queiram saber, né? A parte que é meio super trunfo ali, né? A comparação militar também. Agora a gente vai falar um pouco da parte mais militar em si. Umas coisas que pode ser que mude um pouco a visão que vocês têm, tá? Porque o que acontece? Até separei aqui a minha colinha para falar para vocês, né? No aspecto militar, os números só eles não contam tanto. Não é que não contam, mas assim, é só um fator, é só uma variável. Tem muitas coisas que importam, especialmente a gente fazendo uma análise mais séria mesmo, assim, um pouco mais profissional, a gente não pode levar em conta só isso, né? Mas eu vou falar de uma forma bem simples para facilitar para vocês, tá? Então, vamos começar aqui com alguns números, tá? Para vocês entenderem, ó. A Nigéria, como eu falei ali, é o país mais poderoso, teoricamente, ali da região, né? Eles têm no exército deles, né, só contando o exército, 80 mil militares, tá? Enquanto a Costa do Marfim tem 20 mil, o Senegal 10 mil e o Benin 4.300. Já do outro lado, o Níger tem 13 mil, o Mali tem 20 mil, Burkina Faso tem 16.750 aproximadamente, e a Guiné, que é uma surpresa para mim, tem cerca de 65 mil militares, tá? Então aqui rapidamente vê a desproporção da Nigéria para o Níger. São 80 mil só do exército contra 13 mil, já incluindo até paramilitares e tudo mais. Então isso aqui vocês compreendem a questão da quase um bully, né, que a Nigéria fez contra o Níger. Assim, falar, a gente é mais poderoso, a gente vai intervir em vocês se vocês não mudarem. Então isso aqui já dá para entender um pouco. Agora, se a gente contar essas duas facções, vamos dizer assim, esses dois lados que estão se formando, somando todos os membros do ECOWAS aqui, que são 4, né, a Nigéria, a Costa do Marfim, o Senegal e o Benin, dá 114.300 militares. Agora, se a gente somar o Níger, o Mali, Burkina Faso e a Guiné, dá 114.750. É praticamente a mesma coisa, tá? Então, isso aqui não é para levar em conta o número, assim, não é esse ponto. Mas o que acontece? É para vocês perceberem que quando se juntam os dois lados, a proporção de força já fica igual. Então, aquela força toda que a Nigéria tinha para conseguir forçar a barra contra o Níger já não é mais tão verdadeira, porque os outros países também estão juntos. E ainda tem uma outra coisa que eu não falei. Tem um pulo do gato aqui, né? Tem um coringa nesse meio todo, que é a Argélia. A Argélia, na verdade, ela nem faz parte dessa região toda, né, ao sul, mas ela está logo no norte. Assim, tá, vocês vão ver pelo mapa aqui, né, vocês vão entender o que eu estou falando, mas ela não faz parte daquela região do ECOWAS, por exemplo, mas ela é vizinha.
Ela faz parte ali, ela tem interesse imediato na situação. Ela é vizinha no norte do Níger. E a Argélia é mais poderosa ainda que a Nigéria. E o que acontece? Apesar de ela apoiar a situação, de falar que tem que voltar ao presidente antigo, porque ele foi democraticamente eleito, eles falaram que se alguém intervir, eles também vão defender, porque está errado intervir militarmente em algum país estrangeiro em uma questão interna. Então, apesar de ser um pouco mais... Bom, eu acho que é menos provável que eles queiram mesmo participar de alguma coisa ali, né? Ainda é um ponto a ser levado em conta, porque a Argélia é muito mais poderosa que esses países que eu falei agora, mais até que a Nigéria. Então, se eles intervirem, o negócio fica louco e fica muito mais forte o lado do Níger do que da Nigéria, né, do ECOWAS. Então, isso também pode ser um fator que mude a situação, né? Então, isso aqui é uma coisa que eu já quero falar para vocês terem uma dimensão, até uma outra coisa, uma outra dimensão do que pode rolar se acontecer mesmo uma guerra ali, né? E só para concluir aqui, né, que eu já me estendi um pouco do que eu queria, vejam também como estão espalhados pela região toda cada um desses participantes, apesar do eixo ser basicamente conseguinte, né, um do outro. Isso significaria o quê? A gente teria vários frontes diferentes. Ou seja, o esforço dos dois lados para manter um conflito nessa situação ia ser horroroso. Ia ser muito complicado. Fora que a infraestrutura desses países todos, como um todo, é bem mais precária do que a gente imagina aqui, por exemplo, da nossa situação aqui no Brasil e em outros lugares. Tem lugar ali que não tem estrada quase. Então imagina você mandar uma coluna blindada, mandar umas tropas, mandar recursos, né, fazer uma linha logística. É muito complicado. Então ia ser, um conflito assim infernal para todo mundo ali, tá? Então eu queria colocar isso para vocês pensarem também até a dimensão que seria se ocorrer um confronto ali, um conflito, né? Se acontecer uma guerra ali, vai ser uma coisa horrorosa, tá? E eu espero que não tenha nada, mas se tiver, vai ser complicado, tá? Então eu queria colocar isso para vocês também, para vocês refletirem aí. Tá, agora então, para concluir, né? Vai ter ou não uma guerra? Uma coisa que eu gosto sempre de falar quando eu converso com alguém, né? Especialmente pessoal mais jovem que é super emocionado e que acha que é tudo que nem videogame, assim. A primeira coisa que eu falo é que uma guerra, apesar de existir e ser uma coisa presente, não é uma coisa tão fácil assim. É uma coisa que assim, é sempre realmente a última opção. Porque mesmo para o país que é muito mais forte, vamos supor que fosse o caso da Nigéria só contra o Níger, ainda assim você, é o que sempre se fala por aí, né? Você só sabe como começa, não como termina. Você não sabe quantos dos seus cidadãos vão morrer, se você vai efetivamente ganhar a guerra. Assim, sim, são muitas coisas. Todo esforço, mesmo que você tenha uma proporção muito maior de força que seja um passeio, militarmente falando, ainda tem um custo muito grande. Literalmente de dinheiro, de recursos, de esforço que é feito para isso, esforço diplomático. Assim, são muitas coisas que são desgastantes, né? Então realmente é muito complicado um país ir para a guerra com o outro. Ele só vai quando realmente é a última opção. Isso tirando o caso, assim, por exemplo, quando são já superpotências imperialistas que têm condições de fazer várias guerras simultâneas, que é mais de boa. Mas fora isso, qualquer país normal é muito complicado, sabe? Então, por que eu tô falando isso? É muito fácil falar, vai ter guerra aqui, vai ser assim, 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 assim. Acabou. Mas não é assim que funciona, tá? Agora, também não é por isso que deixe de existir guerras. Quando é o caso, acontece, né? E assim, a gente tem que levar em conta também ali na situação que vários daqueles países eles estão com problemas bastante fortes, né, internamente, né, especialmente a Nigéria. Isso também é verdade no Níger, no Mali, em Burkina Faso, né, vários países ali estão com problemas, especialmente com jihadistas, por exemplo. Só que a Nigéria também, além dos jihadistas, né, que tem inclusive um dos grupos mais fortes assim no mundo, que é o Boko Haram, também tem problemas de outras guerrilhas
até de movimentos independentistas, né, como por exemplo Biafra, que é no sul do país, se não estou enganado, né, e não é o único. Tá? Então, apesar da Nigéria ter seus 80 mil militares do exército, como eu falei, muitos deles não vão poder participar de nenhuma operação ali, porque eles já estão ocupados com essas operações dentro do país. Né? E mesmo que tivesse uma coisa mais atenuada, a partir do momento que o país consegue colocar, consegue não, né? Que ele coloca seus militares em uma operação externa, em uma expedição militar, você acaba abrindo espaço para que coisas que estão de boa, mais ou menos, né, no país, ressurjam. Né? Ou seja, esses guerrilheiros, por exemplo, estão na surdina ali. Ah, vê que está com menos militar naquela região, vão começar a operar mais. Então isso pode acarretar mais problemas ainda para a Nigéria do que ele já tem. Isso também para os outros países, né? Vamos supor agora do lado do Níger e do Mali, especialmente, eles já estão com bastante tropas, com esforço bem grande já, que está demandando muito esforço do país, né? Falei redundante aqui, mas vocês entenderam. Para enfrentar os jihadistas. Ele já é uma coisa bem séria. Agora, se eles tiverem que pegar tropas para defender o país também, vai complicar. Né? E é por isso que é interessante a gente ver essa coalizão se formando, essa aliança, né? Porque aí um consegue ajudar o outro. Mas mesmo assim, o esforço que vai ter que ser feito para deixar tropas de lado ali do enfrentamento contra os rebeldes, jihadistas e tudo mais, para enfrentar o exército oponente, vai ser complicado também. Então, isso é um fator que é muito importante porque mostra essa dificuldade para os dois lados, tá? Então, assim, além de tudo, a geografia local complica muito, tá? A questão de infraestrutura também, que eu já comentei. São muitos fatores que, assim, é muito provável que se ocorrer alguma coisa, vai ser um cenário que nem o Iêmen, sabe? Mas, assim, um arregaço, né? Principalmente para os nigerianos e a coalizão da ECOWAS, né? Porque tem uma questão ali tecnológica um pouco superior, pelo menos pelo lado da Nigéria, né? E só que não vai conseguir usar tanto ali, vai ser uma carnificina, sabe? É isso que eu vejo, tá? Então não é bom para ninguém ali. E ainda mais se a gente levar em conta que pode ser que venham membros do Wagner e militantes ali dos Quds iranianos, pode ficar pior ainda a situação, que são caras que mandam muito bem. São caras que manjam de guerra, é isso que eu quero dizer. Pode complicar demais para a Nigéria, né, para essa coalizão do ECOWAS. E por outro lado também, né, se tiver um apoio ocidental ali de pelo menos superioridade aérea, que não que a Nigéria já não tenha uma superioridade bem maior, né, até talvez uma supremacia, embora seja uma força aérea pequena também, mas pode prejudicar bastante também a situação do eixo, né? Embora talvez uma coisa compense a outra ali, essa presença do Wagner, talvez com algumas defesas antiaéreas, não sei, né? Isso aí a gente começar a estipular e não é o caso agora. Mas o que eu quero trazer para vocês é que se ocorrer algum conflito ali, vai ser porradaria, vai ser feio o negócio, vai ser feio. E é por isso mesmo que eu até agora não acho que vai ter, tá? Eu não acho que vai rolar, acho que agora é muito mais a questão de pressão, porque realmente o Níger ele tá numa situação bem delicada, né? Ele sofre por outras formas. É uma das poucas vezes que eu tô achando que uma sanção econômica pode acarretar em alguma coisa mesmo. Por quê? Só para vocês terem uma noção, nesses dias a Nigéria cortou o suprimento de eletricidade para o Níger. E eles já estão sem energia. Totalmente. Então, assim, já é uma situação bem delicada, né? A população fica bem prejudicada. E aí tem outras coisas todas, né? Que a sanção econômica ali, eles já estão sem acesso ao sistema bancário mesmo deles, que era bastante estrelado, né? Então, assim, são várias coisas que realmente agravam muito a situação. Então, eu acho que essa questão toda militar é mais um fator de persuasão, né? Nessa questão toda. Eu não acho que vai, simplesmente por isso, mudar o regime, vai voltar a ser democrático, mas eu acho que é mais um fator de pressão para eles conseguirem convencer ou fazer alguma negociação, sei lá. Eu acho que é mais isso. Não acho agora que é o caso de que vai ocorrer uma guerra. Embora seja bastante possível, tá?
já está no horizonte. Se vai chegar ou não, vai depender das próximas medidas tomadas pelos dois lados, tá? É isso. Porque do lado do Níger, né, só concluindo aqui, que eu já falei pra cacete agora, do lado do Níger, eles estão se preparando para isso. Embora eu acho que eles esperam que não ocorra, né? Mas, resumo da história, é isso aí, tá? Bom, falei pra caramba já agora, falei mais do que eu devia, mais do que eu esperava. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenha sido um conteúdo bom para vocês, que tenha ajudado de alguma forma, né? Ter uma compreensão melhor ali, talvez ter informações, né, alguns dados que vocês não tinham, que talvez ajude alguma coisa, né? Esse é o grande intuito, né? E buscar que vocês entendam também um pouco dessas coisas que estão rolando por aí, né? Que é complicado só vendo TV, vendo o que sai no jornal e tudo mais, né? É complicado. Então é por isso que eu sempre gosto de fazer esses vídeos e falar a minha ideia, né? Porque talvez faça sentido para vocês também, tá? Fazer a minha análise aqui para vocês. E um parênteses aqui, né? No vídeo passado eu falei para vocês, né, que é importante dar o like, comentar e compartilhar, que ajuda bastante o canal pro YouTube ver que é um conteúdo bom e mandar para mais pessoas, certo? Isso vocês fizeram, vocês viram, né? Quem acompanhou aqui viu o vídeo passado. Só porque vocês comentaram bastante ali, dando apoio de sempre, que eu já sei que vocês estão sempre comigo aqui, que é muito legal, mas vocês têm que comentar também, pô. Toda essa participação de vocês fez o vídeo ter mais de 3 vezes mais visualizações do que os últimos vídeos que todos aqui que tiveram, tá? E a última vez que eu olhei já estava em 1.500 views, tá? E bastante like também. Então é para vocês verem que realmente não é choro, que não é drama. É que realmente, vocês participando, o vídeo rende muito mais. Então, pensa do meu lado, eu me esforçando aqui fazer um vídeo e ninguém falando nada, tal, dá 200 visualizações. Pô, complica. Agora, um vídeo que vocês participam bastante, rende bem mais. Então é esse que é o legal, né? Só para vocês terem essa noção, né? Dá uma olhadinha depois aqui, quem tiver essa curiosidade, que vocês vão ver que realmente teve vários comentários aqui de apoio, que eu fico muito contente com isso, né? Eu sei que vocês estão junto de mim, fico muito contente, mais uma vez falando. E vocês estão vendo o resultado que dá, tá bom? Então continua assim, é isso que eu peço. Já que ninguém dá super like, não entra no clube de membros, pelo menos dá like e comenta alguma coisa e compartilha essa ideia, tá bom? Agora quem é novo no canal também tá vendo isso, não se assustem, né, com essa brincadeira, mas sejam bem-vindos, né, a todos os novos membros que estão vindo nesses últimos vídeos também, né, especialmente nesse último. E se você que está vendo o vídeo até agora não é inscrito aqui no canal, né, eu te convido para se inscrever aqui, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, né? E deixa o like quem gostou, quem assistiu até aqui, né? Deixa qualquer pergunta, qualquer sugestão, qualquer informação essa que vocês tiverem, deixa nos comentários. E compartilha esse vídeo também com seus amigos, com sua família, com quem você sabe que gosta desses assuntos, com quem vai aprender alguma coisa, né? Com quem você acha que é importante passar esses conteúdos, essas informações, né? Porque é muito importante a gente difundir mais conhecimento de qualidade, né? Não estou nem falando de mim de uma forma pretensiosa, mas de uma forma geral, né? Conteúdos bons devem ser compartilhados, não besteira, né? Que nem esses TikTok, esses vídeos de besteira que tem tanto aqui no YouTube, né? Que é o que mais rende, né? É importante a gente passar também informações de qualidade, coisas que ajudam o pessoal a entender um pouco mais do mundo, esse tipo de coisa, né? Não só do meu canal, mas também dos canais parceiros, né? A gente sabe que tem outros canais bons por aí também, né? E então é isso, pessoal, né? E quem tiver interesse, quem gostar do meu trabalho, quiser participar mesmo, ajudar aqui, né? Eu convido para fazer parte do clube de membros, uma pequena contribuição mensal, acho que são 5 contos que eu deixei aí para vocês, né? Que ajuda bastante, não só a parte de dar um trocadinho, né? Que nem é tudo isso que chega para mim, tá? Só falando, mas também para o YouTube falar, pô, se tem gente que está se dispondo a entrar no clube de membros, é porque esse cara é bom, esse canal é bom. Então, ele também gera um algoritmo lá, né, que ajuda a aumentar o canal, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que eu não tenha me estendido demais, né? E espero que tenha sido bom para vocês, mais uma vez falando, tá? Então, espero vocês no próximo vídeo e até mais.